volta com mais um Elas de Malicuia. Eu sou a Carol Guandalini e eu tenho um pedido para fazer para vocês hoje muito especial. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, dê seu like, curta, comente, compartilhe. É muito importante para a gente que você assista e prestigie em todas as nossas redes. E hoje eu estou aqui com essas mulheres divinas e maravilhosas e eu queria dizer uma coisa, um assunto sério. E a gente sempre traz assunto sério com um pouco de leveza. Vocês devem ter acompanhado, no início de agosto, surgiu um vídeo bombástico do Felipe Bressani, mais conhecido como Felca, um youtuber jovem, com vídeos bem polêmicos até, e ele trouxe um assunto que já foi muito comentado. Porém, na sua postura, com as suas palavras, ele bombou, ele esteve em todas as TVs, em todas as redes, sobre adultização e sexualização de crianças. Tanto em rede, e aí passou assim para denúncias, casos de pedofilia, e eu trouxe para vocês algumas informações para que a gente possa discutir sobre isso. Enquanto pedagoga, a gente sempre acompanha de que forma as pessoas criam seus filhos. Mas a gente tem que tomar cuidado, amadurecer, fazer com que elas tenham contato com responsabilidade mais cedo é uma coisa. A adultização tem trazido tristeza e marcas profundas nessas crianças. Olha só, a infância é do nascimento até os 12 anos. Se a gente for falar numa estimativa de 80 anos de vida, é 15% apenas. Por que fazê-las crescer? Então vamos lá? A gente vai falar não só das dancinhas de TikTok, as coisas que às vezes os pais filmam os próprios filhos e eles acabam sendo facilitadores desses perfis. E aí, meninas, que assunto, hein? Que bombástico. Vocês acompanharam? Sim. Acho que não tem Acho que todo ninguém mundo, né? que não Quem tá tenha no mundo, acompanhado. acho que até no mundo, né? Isso saiu do Brasil, não sim. ficou restrito ao Brasil. É muito sério. É muito sério. É muito delicado você mexer com a inocência de uma criança. O pior é que as denúncias mostram que há muitos pais coniventes e ganhando dinheiro com isso. Sim. Porque tem os pais que mostram o filho dançando de roupinha e não é nada demais, fazendo coisinha delicada, mas para a pessoa que tem essa doença, que eu vou te falar que é uma doença, isso não é só um transtorno. Transtornos são coisas normais que pode acontecer com as pessoas, uma depressão, isso é um transtorno. Esse perfil é doentio. A pessoa que tem prazer em ver uma criança, às vezes que nem está sensualizando, e absorver esse conteúdo para sexualidade é muito triste. Eu tenho os dados aqui de que o Brasil, pasmem, é um dos que mais denunciam o abuso infantil. Olha. Agora, fatores que contribuem para que haja essa sexualização e esse ganho financeiro é um país que tenha mais pobreza. O Brasil se enquadra nisso. Sim. Mas o primeiro lugar é Filipinas. Diz que é uma coisa absurda, as pessoas viajam para lá, já é um turismo sexual e envolvendo crianças. Então eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês têm para dizer, porque a gente que trabalha com mídia tem uma exposição. E para que a gente coloque aí para você esse freio, até quanto eu permito, e como o Felca disse, criança não produz conteúdo. Ô, Carol, deixa eu te contar, vou contar para vocês uma situação que eu vivi. Eu estava no Rio de Janeiro, isso tem uns 15 anos. Não, tem menos, tem um pouco menos. Meu filho devia ter uns, sei lá, uns 10 anos. A gente estava na praia, em Copacabana, e tinha uma criança na praia. Ele estava de sunga, né? Porque no Rio, aqui os meninos usam short, mas no Rio as pessoas usam sunga. Era um menino que devia ter seus 6 anos. Ele estava na beira do mar, assim, pulando, brincando igual criança. Ele se jogava, ele tomava uns caldos, e ele subia, e ele pulava. A mãe estava sentada na barraquinha dela, vendo a criança com uma certa distância. De repente, sentou um homem e eu comecei a perceber que ele estava filmando a criança. E eu comecei a achar aquilo um pouco estranho, falei para o meu filho não ir para a água, ficar do meu lado, e eu comecei a ver, ele filmava. E é muito louco, porque no Rio, assim, as pessoas na praia começam a se falar, mesmo pessoas que não se conhecem, tipo, dá uma olhadinha aqui nas minhas coisas, eu vou no mar e tal. E eu vi, tinha um homem muito forte assim do lado, eu não conhecia. E eu peguei, fui nele,
e falei assim, vem cá, vamos ali comigo? Aquele cara tá filmando aquela criança. E ele, na hora, levantou. Tinha uma outra moça que ouviu a gente conversar, também levantou. Fomos nós três. Aí a gente viu um policial lá na praia, mas em cima, a gente foi, buscou o policial, contou o que tinha acontecido. O policial tomou o celular dele. Foi uma confusão na praia. E ele, de fato, estava filmando o menino. E o que me chamou a atenção é exatamente o que você falou. O menino estava de sunga. Às vezes, o que acontecia é que ele tomava um caldo, a sunga dava uma descidinha, mas nada de sexual. Sim. E aquilo era um conteúdo, e é o que aconteceu. Aí eu falei para a mãe ficou muito assustada, a mãe não estava nem percebendo aquilo. E eu falei, a mãe falou assim, vai apagar, apaga o conteúdo. Só que eu falei, se apagar, não vai ter a materialidade do crime, que é a filmagem. Então eu falei para o policial, conduz o rapaz para a delegacia e pega, salva, pode apagar do telefone dele, eu não sei, vão se apropriar do telefone, mas precisa ter a prova, porque se não tiver a comprovação, se estiver apagado, fica mais difícil fazer a prova de que aquilo era um conteúdo. Mas o que me chamou a atenção, a partir disso eu mudei minha cabeça, é de ver que para nós, pessoas normais, aquilo não tinha nada de sexual. Era uma criança brincando. Normal. Mas agora, para aquele rapaz doente, eu não sei se é doença, a gente tem um componente. Eu acho que é doença. Assim. Isso é doença. E eu acompanhei isso quando os meus filhos eram pequenos. Aldinho, que hoje tem 27, tinha acho que 5 aninhos, o Marquinho 2, passeando no shopping. E eu vi um rapazinho com a mãe. Era um adolescente. E ele, passeando no shopping, ele não podia ver uma criança. Isso foi muito triste. Sério? Foi uma coisa que me chocou tanto. Olha quantos anos fazem, né? E eu me lembro assim, ele não podia ver uma criança, uma menininha, um rapazinho, que ele babava, assim. Você olhava e você falava, gente... Mas era um adulto? Não, era um adolescente, uns 15, 16 anos, e estava com a mãe. A mãe passeando com ele. Eu imediatamente chamei o segurança, falei, olha, não aconteceu nada, mas eu, se fosse vocês, ficava de olho. Porque essa situação tá muito estranha, tá esquisita, e esse menino atrás, então assim, em todos os lugares. Naquela época a gente não tinha essa internet, a gente não tinha o Instagram, onde a gente tem esse canal aberto com o mundo inteiro. Sim. Porque a gente diz assim, o meu filho tá em casa. Então, na verdade, ele não tá dentro de casa. Ele está com o pé lá fora. Sim. Como nós, como a gente já comentou várias vezes. Você pode estar em casa, mas não tá sozinha. Você está em contato com o mundo, em contato com coisas diversas. Sim. E, infelizmente, a gente tem um mercado de pedófilos que trocam essas mensagens. Mas, como o Felca, e como deveriam as autoridades estar fazendo também, a hora que você pega o fio e entende as mensagens, é fácil você chegar. Como montar um perfil do zero e começar. E isso é fato. A gente montou o nosso perfil do Elas de Malicuia. Se nesse perfil a gente começar a seguir perfis só infantis, a internet vai nos mandar só perfis infantis. Se a gente começar a seguir perfis de ginástica, o YouTube, por exemplo, vai mandar para nós perfis que façam sentido para a busca que a gente está fazendo. E sabe o que é mais triste? O que mais me choca é que aquele tutor, aquele pai, mãe, uma avó, seja quem for, que seria para educar, para proteger, ele incentiva. No caso do Felca, que mostrou aquela menina, a Camilinha, que está no elenco dele desde muito jovem, a mãe saiu... Do Ítalo, Ele saiu a mãe saiu defendendo. Ela própria. E ela também. Ontem. A Camilinha fez um vídeo, mas você chorando. Só que você olha no olhar daquela jovem ela é destruída por dentro. Infância roubada. A infância está roubada, ela nem sabe disso. Porque se você nasce na China comendo cachorro, para você é natural. No caso dela, ela muito jovem já foi para esse meio, já cresceu, então para ela tudo aquilo que é visto no chacoalhar de uma dança, no álcool em excesso ali com menores, tudo aquilo é natural. Sim. E tem uma síndrome de Estocolmo também, né? Porque de você passar mal seu abusador.
Porque é a forma de você sobreviver aquilo, né? Então, mesmo que ela percebesse, eventualmente, ela é muito criança, né? Mas mesmo que eventualmente ela percebesse que aquilo era abusivo, ela talvez não visse outra possibilidade. Né? A verdade é o seguinte, hoje a gente vive já no mundo digital e que não tem como a gente retroceder mais. Sim. Né? E os pais, pelo que a gente está vendo, né, estão dando celular para as crianças desde muito cedo. O celular virou uma babá para a criança. Uhum. Né? Então, às vezes, você vai num restaurante, as crianças estão lá teclando, acessando as redes, tendo esse contato desde muito cedo com rede social, com internet, com esse mundo que a gente não tem muito controle. Né? As minhas próprias filhas começaram a ter desde cedo. E eu peguei algumas coisas e falei, opa, peraí, tá errado. Quem que é essa pessoa que está falando com você através do jogo? Né? Então, assim, os pais têm que estar atentos a isso. Outra coisa que eu acho que é Gente, eu acho um horror, pode me criticar, pode falar o que vocês quiserem, eu acho uma indecência. Essas músicas de hoje, né? Assim... Desculpa a palavra, são podres. Podres, não, uma coisa assim... Podres. Que as pessoas estão ouvindo aquilo lá e parece que elas não estão interpretando o que acontece. Às vezes elas estão preocupadas com o atirei o pau no gato que você conta que você canta para a criança na escola, que não pode, que tem que ser não atirei o pau no gato... Pô, e aí você ouve e desce na dancinha da garrafa, e vai descendo. Aí quando você olha, tem uma criança descendo na garrafa. E a garrafa, ainda que era o primeiro, ainda tá mais light, porque é uma podridão hoje em dia. É uma sexualização infantil e acontece nas escolas. Sim. Né? Não é só nas redes sociais. Então, assim, as pessoas se preocupam, às vezes, com esse politicamente correto do atirei o pau no gato, e ficam essas músicas horrorosas, mas coisa assim baixaria mesmo, né? E as crianças estão consumindo, por quê? Porque ela tá no churrascão com o pai e com a mãe lá, que tá tomando uma cerveja, aí bota um funkzão, e de repente a criança tá dançando tá isso. No meio, e o cara tá filmando e põe na rede social. Exatamente. E aí vem um pedófilo e faz aquelas marcações, porque eles têm os códigos, né? Aqueles GIFs. Pra driblar. É muito mais sério do que a gente imagina. Esse cara merece o meu respeito, esse tal de Felca, eu achei maravilhoso o que ele fez. Exato. Né? E um cara bacana, eu vi umas entrevistas dele, um menino que sofria bullying na escola pelo cabelo dele e tal. Ele é um cara fantástico, super inteligente. Ele investigou antes de postar. Ele ficou um ano investigando. Assim, outra coisa que a gente tem que colocar é que não foi só ele. Teve outros influenciadores. Exato, e políticos. Há mais tempo que já tinham e foram denunciado calados. E que ninguém deu bola, que as pessoas, inclusive, processaram, mandaram tirar do ar. Por que vocês acham que aconteceu isso? Porque ele teve essa visibilidade. Ele tem um público muito engajado. É um público mais jovem. Então, o que acontece? Eu vou dar um exemplo até engraçado. Nós somos... mulheres maduras. Mas quando a gente vê um vídeo no YouTube, a gente nem lembra que você pode interagir, que você pode dar o seu comentário, você pode dar o seu like ou dislike, não gostei. A gente não tem isso tão arraigado, a gente precisa ficar lembrando disso. Os mais jovens não. Eles gostam de interagir. Sim, exatamente. Então, eles querem dar sua opinião, eles estão interessados, e se é um assunto pertinente a eles, então o enviar é o mais comum. Sim. Então, os envios foram muito rápidos. Eu não acho que é bem isso. Eu acho que é o seguinte: esse rapaz tem uma visibilidade, sim. Aí ele tocou num ponto sensível para pais, mães e para a sociedade em geral. E aí, como ele tem engajamento, os políticos também quiseram pegar carona nesse sentido, e tanto que tem direita e esquerda se unindo no mesmo tema, graças a Deus, né? Sim, que bom, lógico. Que bom, porque alguma coisa precisa ser feita, né? Inclusive, teve um filme que foi um filme, você sabe o nome do filme? Eu assisti.
O filme é uma Aquele série. filme que falava sobre o tráfico de crianças. Não vi, que acho. encobriram esse filme, Ai, que não queriam que verdade. assistisse esse filme. Eu já vi. E foi um Recente. filme muito sério. E isso acontece no Brasil todos os dias. Todos os dias. E as pessoas colocam vendas como se elas não tivessem prestando atenção nisso, que acontece todo dia. Mas tráfico de crianças. Vanessa, só uma coisa, assim, é que eu não acho que isso é de agora. Não é. Vocês se lembram de um programa chamado Fantasia, que passava Lembro. 5 horas da tarde? Vocês se lembram disso? Era lembro. Fantasia no ar, umas meninas de Eu micro-roupas. lembro dessa música. Era um negócio que até hoje as pessoas falam, os anos 90 foram uma coisa. E era assim, tenho também um vídeo que é o padre Marcelo Rossi, num programa da Carla Pérez. Eu vi. Ela com micro short dançando. Foi na. Erguei as mãos. Ergueis as mãos. Então, os anos 90 foi terra de ninguém, né? Vai, canta de Foi novo. terra Não, de erguei as mãos. E E dai glória a Deus. E assim, a Glória Pérez, a Glória Pérez, a Carla Carla Pérez. com micro-roupas abraçando o padre. O É. padre. O Fantasia era igual, eram mulheres frutas, elas todas de micro-roupas. Uma coisa horrível, e todas menores de idade. Agora a gente já tem um padre Não. popstar também. A Luciana Vendramini posou para Playboy com 17 anos. Era muito Então, jovem. Ela foi o que eu emancipada. acho- então, o que eu acho é que assim, isso não é de hoje. Não. Sempre existiu. Quando começou Ralo Pinto, vocês não conhecem? Lembram da música Ralo Pinto? Lembro. Gente, o que é Ralo Pinto? Crianças dançando. E criança verdade. dançando. Então, isso, o Boquinha A da pipa Garrafa. do vovô não sobe mais. Silvio Santos. Mas era uma paródia com duplo sentido. Era, né? mas A era. criança não entendia. Mas isso tudo é absurdo. Eu acho assim, eu pessoalmente, eu nunca gostei nem de negócio de Raul Gil, aquelas criancinhas lá, eu parecem também uns, não mini, gosto. parecem uns mini adultos. Não, posso falar uma coisa Eu que não eu gosto. nunca gostei? Eu nunca vesti as minhas filhas como Como eu adulto. me vestia. É, eu As também minhas gosto. filhas usavam vestidinho, lacinho no cabelo, É. fivelinha. Fofinhas. Vestidas de meninas. Eu detesto aquelas meninas que põem calça de couro, bota e Não, é blusinha horrível. De durex. decotada. É. Não, pelo amor de Mini. Deus. Isso é uma Mini-mi. coisa horrorosa. E aí É. você fala, mas ela quer. Quem manda? Quem Ah, começou? ela quer, não. Ela quer. Ela Eu vou quer falar uma criança. coisa. Ela A quer, Unicef faz, né? O mundo inteiro trabalha com as crianças. Olha que número assustador. Eu li 3 vezes para ver se era real. 1 em cada 10 no mundo sofreu violência sexual antes dos 18. Olha aí. Não vou falar de violência doméstica, apanhar. Tá. Fora isso, Violência? violência sexual antes dos 18 anos, 1 a cada 10. Mas eu acho que Nossa. você não deve ter esse dado aí, porque a violência geralmente acontece dentro da Dentro de própria casa. casa. Sim, agora aqui está Eu acho dizendo que de até mais sofrer que isso. violência, mas também tem com o namorado, de ser obrigada, de entrar numa escola, de ser coisas forçadas, mas assim, é um número horrível. O que eu ia falar para vocês do Felca, por que que eu acredito que ele se destacou? Primeiro porque ele tem uma linguagem, até para querer desmoralizá-lo e tirar essa credibilidade que ele teve, o povo falou, mas olha o que ele falava. Ele chegou a falar num programa que ele pesou o membro, a parte genital dele, numa balança de cozinha e pesa tanto. E se eu colocar o resto do membro, pesa tanto. Então, assim, ele tinha uma linguagem que se conecta com os jovens. Quando ele fala isso, ele traz credibilidade, porque eles já sabem que ele é escrachado, e ele fala, e ele se tornou... eu senti É um humor nele... crítico. Ele É. mesmo se denomina assim, eu faço humor, mas com muita crítica. Ele não, Não, passou a eu base da acho- Virgínia no rosto? Muito Passou bem, ele falou tudo, da gente. Virgínia. Ele Ele passou. falou de um post da Virgínia que o filho estava doente no hospital. O pai e também... ela postou Eu um vi menino isso. com um tubinho, nananã, e Engajamento. bombou, assim, porque a desgraça, a gente vai falar sobre isso. Ela a postou, desgraça depois ela vende. sumiu 2 dias, aí todo mundo Isso. falava, como tá seu filho, como tá seu filho? Isso. E ela fez um post, um stories, dizendo: nossa, gente, quanto engajamento! Muito obrigada. Puxa, muito obrigada por todo esse engajamento. Esse Como é carinho. importante. E aí ele já teve alta. E aí ela bombou Ela de novo. queria likes. É. Ela queria compartilhamentos. É a luta incessante por ser visto. É. E Mas tudo isso gera dinheiro. É. Sim. Mas ela estava usando
a própria família. Exato. O pai também morrendo, ela filmou, mas assim, o que eu quero dizer do Felca, voltando nele, eu senti, observando a fala dele, a revolta e tudo, o menino que sofreu bullying, que quer defender para que ninguém sofra em outra área. Pode não ter sido a dele. Sim. Porque, assim, quando eu era professora e fora de sala de aula, eu acho que eu até já falei em algum programa aqui, eu sempre fiquei de olho no quieto. Aquele me preocupa. Sofrer bullying é muito triste, essa angústia. Então, quando ele grita e fala, tem que fazer, ele não está nem aí, está sofrendo ameaça, está andando de carro blindado e segurança, porque está sendo ameaçado, porque tem muita gente grande envolvida. As festinhas secretas que tem por aí. Hoje prenderam o Ítalo, né, esses dias, é um influencer e tem muito mais gente grossa por aí. Então, é importante que venha com essa fala, porque a gente tem que proteger, nós somos todas mães, a gente tem que ter esse cuidado. E o Ítalo recebeu várias denúncias e vários, como a gente chama? O TikTok. Intimações do TikTok dizendo, olha, esse teu conteúdo é impróprio, isso é impróprio, mas muito. Agora, muito. né? Já vem vindo. Ele tá bloqueado. Vem vindo. Não, gente, porque é isso que eu falo. Só veio a luz agora, né? A luz mais forte. Mas tem muita gente que fala, eu ouvi de algumas pessoas, e isso é uma coisa que me incomoda bastante, assim, Tânia, pelo amor de Deus, essa menina já não é criança há muito tempo, né? Essa menina, ela sabe muito bem o que ela está fazendo. Pô, essa menina já até engravidou. Então, tem muitas falas que responsabilizam a vítima pelo seu ocaso, pelo seu drama. Então, eu acho que a gente tem que entender exatamente que criança é criança. O que dizem aqui, sei lá, há 300 anos, as crianças eram vistas como mini adultos. Depois é que a infância passou a ser respeitada. Hoje é uma idade onde há proteção legal, a gente entende que as crianças precisam ser preservadas. E isso que você falou, ela que pediu. Isso a pessoa acha que é um salvo-conduto. Meu filho pediu 1000 vezes para não tomar banho, não escovar os dentes, para não ir ao dentista, para não usar o aparelho. Fica fácil tudo isso. Então, Ficou isso, fácil, né? não dá trabalho, gente. Isso. E eu vou não mais dá longe. trabalho. Não eu é? vou mais longe com relação ao Felca. Ele lutou contra as lives de NPC, contra a máfia do Tigrinho. O que é NPC? NPC são aquelas lives que tinham no TikTok, que a pessoa se vestia se infantilizando e falando, você me dá um presentinho? Nossa, eu nem sabia disso. O ano sabia passado, dessa. gente. E ele fez essa live de NPC para provar para as pessoas, ele se vestia, colocava uma maquiagem bem infantilizada, assim, e entrava, sério, a pessoa parece uma idiota ali. Sério? Gente, Sério. eu nunca nem... E aí ela Nem fica vi. assim, você me dá um presentinho? Aí a pessoa vai lá dar um pra dar. abacaxi. E a pessoa dá esse presente em forma de dinheiro. Isso Então ele isso fez eu uma vi. live, se eu não me engano, de 2 horas, e ele depois mostrou que ele arrecadou 35 mil reais nisso daí. Só que essas lives, depois eu Nossa, conto vou para fazer, vocês vamos. que tem um... Dá um abacaxi para nós? A gente tá precisando ganhar uns abacaxis. E nessa questão do Felca, ele lutou contra as lives de NPC, contra a máfia do Tigrinho também, Sim. contra o império da We Pink, da Virgínia, e agora está lutando contra a pedofilia. Então, assim, como a Vanessa falou, eu tiro o meu chapéu para esse influenciador, porque isso é um influenciador de verdade. Sim. E, além do mais, ele, além de toda essa questão dessa influência que ele traz, esse vídeo que ele fez não é um simples vídeo, é um documentário isso daí. Deveria ir para a Netflix. Não deveria simplesmente ficar ali, não. Sim. Eu acho. Como os pedófilos agem. Fique esperto, a gente vê reportagens, qual é o perfil de criança que eles abordam. Vocês sabem? Não. Não é o perfil da criança, é o perfil dos pais. Criança, pra ver qualquer o que- uma. Qualquer criança vende para um pedófilo. Tá. Se é mais velha, magrinho, gordinho, menino, menina, eles vão nos pais. Pais que são distantes, crianças carentes desse cuidado e de atenção. Então, diz que a primeira observação, a Tânia deu esse exemplo da praia, você ficou de olho, então teu filho já não ia ser o alvo desse homem que filmou. A mãe que está ali, tô perto, meu filho está ali, ele não vai se afogar, mas eu não estou atenta. Esse é um bom alvo para mim. Vou contar uma coisa, vai. As minhas filhas, né, eu sempre
eduquei de uma forma assim, mostrando que era legal, que não era bacana, né? Então, uma vez as minhas filhas vieram com uma foto, que era uma mãe com a filha. As duas tinham ido à academia, as meninas deviam ter mais ou menos uns 11 anos, né? E aí estava a mãe e a filha vestidas iguais. Elas estavam com um shortinho esses shortinhos bem coladinhos, de uma cor clara. E a mãe e a filha, elas estavam suadas, bem na região da virilha. Linda. E elas fizeram uma foto assim, de baixo, e postaram aquilo. Putz. Quando eu olhei aquilo que a minha filha mostrou, a minha amiga foi na academia, olha a mãe dela, tal, eu falei, nossa, que foto horrorosa. Eu jamais deixaria vocês postarem uma foto dessa. E jamais postaria uma foto minha com vocês assim. Né? Acho inadequado para uma rede social onde todas as pessoas estão vendo, estão printando, estão mandando para o outro, né? Então, assim, fiquem atentas a isso, porque isso não é uma coisa bacana, isso é feio de se fazer, né? Não fica legal. É a sua imagem que você está trabalhando. Elas concordaram ou acharam que você... Super concordaram. Super, porque eu mostrei, eu falei, olha aqui, tá marcando tudo, que feio, não ficou legal. E vocês já viram agora que tem aquela calça de ginástica, né, de treinar, como diz Tânia, que ela é a cor da pele, mas ela é a cor da pele certinha. Sim, que parece que a pessoa que tá sem atrás, assim, no bumbum, ela tem um... para levantar. Porque levanta, então, assim, fica dividido o bumbum. Quer dizer, você está... Como diz a Carol, meia calabresa, meia mussarela. Meia calabresa, meia mussarela. Não, perfeito. E ela está pelada. Se você passar rápido... Bate o carro. A gente que é mulher bate o carro. O homem, eu não sei o que ele faz. Então, assim, passou já, né? Passou há tanto tempo do limite. Não, tem umas meninas indo como que chamava aquele biquíni? Era sunkini? Tipo sunkini, que é aquele biquíni grande na academia. E aí, outro dia, ela foi convidada a se retirar. A mulher ficou pé da vida. Ela foi mas numa aqui, academia geralmente, com quem joga shortinho. vôlei de praia usa, porque aí o biquíni não atrapalha. Mas vôlei na de praia é aquele shortinho assim, fechado. Tá. Né? Esse não. A menina foi na academia com tipo o sunkini. O sunkini, ele é SOS alto Maria. Era aqui. aquele que enrolava? Como é que chama? Ele é alto aqui. Tipo aquele enroladinho. Pronto. Ela foi na academia com aquele shortinho Lindo. de top. Fala qual é a academia para eu não deixar meu marido ir. E você sabe que a pessoa que deveria proteger, que são os pais, os avós, e qualquer pessoa, qualquer tutor dessa criança, desse jovem, ele tem que ficar mais do que atento. Eu, até os 15 anos de idade, não dormia na casa de ninguém. Meu pai e minha mãe não deixavam. Eu chorava, eu esperneava, eu gritava. E eles nunca me explicaram por quê. Aí, com 15 anos, eu falei, hoje você deixa eu dormir na casa da minha amiga? Aí, meu pai falou, hoje pode. Quando ele falou hoje pode, eu não acreditei. E aí, eu fui dormir na casa dela, né? O pai dela era médico, a cardiologista, a mãe, uma professora de ginástica. No dia que eu acordei assim, nossa, acho que eu queria estar na minha casa. Achei estranho aquela situação. E aí, aos 20 e poucos anos, eu perguntei, mãe, por que você não deixava eu dormir na casa dos outros? Era porque existia algum perigo quando era criança? Porque o único lugar que eu dormi sozinha, sem vocês, era na casa da minha tia Lúcia, que era uma tia que é solteira, né? E ela falou assim, era por conta disso mesmo. Nunca deixei, porque a gente tinha receio. E também nunca te explicamos. Mas você sabe que, assim, na psicanálise, é uma coisa que, quando eu comecei a estudar psicanálise e participar de supervisões de psicanálise, cada psicanalista leva seus casos. E eu fiquei muito impressionada de ver a quantidade de abusos que existe. Em dormir na casa de amigos, às vezes o pai abusa da criança. O irmão mais velho abusa da criança. Às vezes o próprio irmão mais velho da criança abusa da criança. Própria irmã. Participei uma vez de uma conversa em que uma criança de 7 anos começou a ficar muito sexualizada e se descobriu que o próprio irmão, quando os pais iam trabalhar, ligava no Sex Time, aquele canal, e botava o irmão para ver filme pornográfico, que isso é um abuso também. Lógico. Não precisa haver um toque para ser um abuso sexual. A violência consumada. Porque isso é uma coisa que a criança não consegue elaborar. Então, essa questão do abuso é muito mais complexa e abuso é muito mais coisas do que a gente acha que é. Alguém já teve alguma abordagem assim quando era criança? De vocês?
Com 15 anos eu já tive eu acho que até que eu já contei aqui para vocês, não sei. Do médico? Não, além do médico, eu tinha no meu prédio, eu morei a vida inteira no mesmo prédio, e eu tinha um homem que era casado, tinha umas filhas pequenininhas, e a gente se falava sempre, meus pais conheciam. E esse cara, com a mulher, eles tiveram 2 filhas bem pequenas. E eu amava aquelas meninas, elas eram bebezinhas. Então, quando eu encontrava, eu, né, carregava no colo e tal. Um dia, eu estava na praia, sempre na praia, e eu fui à praia com a minha irmã. E aí, o que aconteceu? Eu tinha uns amigos no posto 4 e a minha irmã ficou no posto 3. Eu fui andando até o posto 4, fui só de biquíni encontrar meus amigos. Quando eu voltei, a minha irmã já tinha ido embora. Só que ela tinha levado as minhas coisas, então eu estava de biquíni. A minha mãe mora, até hoje, na esquina da praia, então eu falei, putz, eu vou para casa desse jeito, o que eu vou fazer? Não tinha celular para eu ligar, a Nina vem aqui trazer a minha roupa. E aí eu fui descalça, de biquíni, eu me lembro, eu estava com um biquíni branco. Quando eu entro no elevador, o elevador de serviço da casa da minha mãe era muito lento. Eu entrei no elevador, esse homem estava entrando, ele viu que eu ia entrar no elevador, ele fez assim. Eu abri a porta do elevador, ele entrou e ele, assim, começou a me olhar, e ele ficava me olhando, ele falava, e como é que você tá? O negócio começou a me dar uma taquicardia. Eu rio de nervoso. Nossa, aí eu fui ficando assim, perto da porta, assim, ele foi se chegando, ele falou, como é que você tá? Nossa, você tá maravilhosa, como você cresceu, não sei o quê, meu coração disparando, e aquele elevador indo devagar. Até que quando foi chegando, ele falou assim, a minha mulher viajou, você não quer ir lá em casa, não? Olha! Gente, quando chegou o meu andar, eu abri a porta, saí correndo, entrei em casa, chorei. E quando eu contei para minha mãe, a minha mãe falou assim, quando seu pai chegar aqui, eu vou mandar ele ir lá para não sei o quê. E meu pai sempre foi assim, falou, não, você entendeu errado, não sei o quê. Então, para mim, foi assim uma coisa que, você vê, eu me lembro disso até hoje. Até hoje eu vejo esse homem pelos botequins ali na rua. Que horror. Entendeu? Eu contei isso para os meus filhos. Eu já contei essa história dos meus filhos, e um dia eu passando na rua, eu falei, meus filhos falaram, mãe, a gente, né, ficaram revoltados. Mas é isso. É um negócio que te marca para a vida inteira. Eu tinha 15 anos, eu já não era uma aconteceu nada, hein? Não aconteceu nada, mas eu me senti abusada, porque era tipo assim, essa menina é uma boba, ela gosta das minhas filhas, então ela tem uma relação de confiança, então é muito traumático. Olha isso, gente, lançamento do Superman no cinema. E eu não sei se vocês lembram, hoje o cinema é todo marcado, com cadeira. Naquela época, você entrava, você podia assistir 3 sessões. Então, a gente ficou tudo de pé na última fileira. Acabou o filme, a gente pulou tudo e sentou. Tava eu, minha irmã e vários amigos. Eu tinha 11 anos. Eu lembro da roupa que eu tava, porque eu nunca mais usei. E sentou um senhor do meu lado, careca, devia ter uns 60 anos. E aí, o povo pulando cadeira, nossa, eles são os cavalos, né? Eu, sim. Tá bom. E minha irmã e todos os amigos, eu era a última. Você era mais nova? Eu era. E aí, minha irmã, 4 anos mais. Mas todo mundo lá, vamos ver o Superman e tal. E o homem, nossa, você viu o filme? Mão na minha perna. Aí eu era tão tonta, eu só na perna, viu que não sei o que lá e tal. E eu assim. Aí eu falava para minha irmã, você troca de lugar? Ela não lembra, porque para ela não foi importante. Ela falou, não, a gente tá aqui, não sei o que lá. Eu não tive coragem de falar isso. Porque a gente não. Que vontade de voltar. Não, e eu já tinha 1,80 m, porque eu nasci, né, com 1,75 m. E aí, eu lembro daquilo, gente, me fecha aqui a garganta. Não, eu tenho trauma. Eu tenho trauma que hoje, se eu vou no cinema, eu pego meus filhos, amiguinhos, já levei 9 meninas no cinema. Ou eu ponho eles na ponta, se eu tô sozinha quanto adulta, eu sou a última. E você é a última. Eu sou a última. Se eu não tiver que eles quiseram sentar, gente, eu não consigo assistir o filme, eu fico assim, eu fico vendo quem sentou. Eu virei uma neurótica e isso eu vou fazer 56 anos. Olha quanto tempo, eu tinha 11. Né? Eu nunca mais usei a calça, que eu sei que era um jeans azul claro, a blusa de lã, eu nunca mais usei. Então, e não aconteceu nada. Você porque aí ele viu? Sua mãe? Eu devo ter contado, eu só lembro exatamente do cinema, da gente pular, passou a mão. Aí ele viu que eu fiquei muito assim, comecei a falar, ele não fez mais nada. Mas eu não consegui mais assistir o filme. Lógico, então, acabou com você. Isso eu já me senti, imagina se realmente uma pessoa que passa...
Então, assim, fiquem atentos. Eu vou no cinema com meus amigos, instrua. A vida inteira eu falava para minhas filhas, não pode pôr a mão aqui. Se alguém falar isso, você fala isso. Se alguém falar aquilo, eu preparei tanto que as minhas filhas falavam que se chegasse uma senhorinha e falasse, por favor, não mexe em mim, virava uma louca. Mas a gente tinha essa, eu acho que os pais que tomam mas conta. é medo que dá, a gente Eu tem medo sempre do falei adulto. para os meninos, quando se eu ia ao toalete, estava só com os dois, e eles eram pequenos, e eu podia, sei lá, acompanhar. Que eles viessem comigo, eu falava, põe o pezinho, eu fechava a porta, põe o pezinho aqui que eu quero ver que vocês estão aqui, você acredita? Sim. E aí eles ficavam ali, quando eles iam sozinhos, que eu não podia entrar, eu ficava na porta do banheiro e ficava, tá tudo bem aí? Como é que tá aí? Tem alguém aí? Eu ficava na porta. Tem que ficar de olho, E né? sempre falei, Porque tem gente que reclama, né? Tão grandes. Não confie. Eu sempre disse para as crianças, não confie em ninguém. Ninguém pode pôr a mão em você, nas suas partes íntimas. Nem tios, nem tias, nem pai, nem mãe. Cuidado. Prestem atenção, um toque de amor é muito diferente de um toque de desejo, de um toque de um homem em outro menino. Então, eu tinha muito medo e a vida inteira eu também não deixava dormir na casa de ninguém, foram dormir na casa dos amigos, os amigos vinham aqui, só que era o QG. Ainda é o nosso QG, né? A gente tem o nosso QG, então, assim, eu gosto que venham. Então a casa estava sempre cheia, ok, mas eu tinha muito receio de criar esse tipo de más memórias, né, para essa criançada. E não tinha como, gente, quem que imaginar, né? Eu com uma turma enorme, Difícil. Quem imaginar? Sim. E são várias Van situações. queria falar uma coisa. Não, eu também passei uma situação aos 17 anos, que também viajei com uma família, eram amigos, assim, conhecidos, tal, e me convidaram para viajar para Itu, e eu fui, e o pai da menina, que era minha amiga, mexeu comigo. E eu não sabia o que fazer, porque aquilo eu ficava indignada. Você estava dormindo? Não, ele foi me levando, vem cá ver as frutas do pomar, tal, vem conhecer minha casa, e eu, ingênua, fui indo, né? Aí quando chegou, ele mexeu comigo, e aquilo me deu uma sensação horrorosa, né? Nossa. E eu me sentindo mal, aí fui dormir, ainda tive que dormir na casa, porque naquela época não tinha como eu ligar. Vem me buscar, né? Vem me buscar. Aí eu precisei ficar esperando para ir no dia seguinte embora. E eu falava, não sei se eu falar para essa mulher que é casada com ele, ela não vai acreditar em mim. Nunca, ou ela vai achar que eu me ofereci pro cara. Ou... Mas isso é um problema até hoje, seria assim. até Não hoje. celular mais, mas... Aí quando eu cheguei em casa, né, porque ainda tive que dormir, aí voltei de carro, acho que com o filho dele, irmão da menina, que era minha amiga, nós voltamos para São Paulo. Quando eu cheguei em casa, eu fui na minha mãe e falei, você não sabe o que ele fez comigo, aquele cara, que nojo. Aí minha mãe falou, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Bom, aí depois nós tivemos um casamento de uma pessoa que era conhecida em comum, e quando eu fui ao casamento ele tinha morrido. Eu falei, graças a Deus que ele morreu. Que horror. Que bom. E eu te entendo, é um sentimento de me livrei e nunca mais. Me livrei, graças a Deus, não vou dar de cara. É uma cena que marca horrorosa. a gente e você não esquece mais. Qual a idade Não você seca, tinha? não fecha. Eu acho até a gente bom colocar aqui nesse vídeo que contém gatilhos, porque às vezes as pessoas escutam isso e a pessoa está sensibilizada. Aliás, eu acho que é importante dizer isso no começo do vídeo. A gente vai fazer. Eu quero falar uma coisa para vocês, que a gente já está quase finalizando, que a gente entrou em pedofilia, mas a gente começou com a adultização, a sexualização de crianças. E quando você fala em sexualização, não é uma vítima de uma pessoa, é uma vítima de milhares de pessoas que estão usufruindo de longe do teu conteúdo, do teu corpo. Então, prestem muita atenção. Na dúvida, nós temos alguns telefones no Brasil, tem o Disque 100 para denunciar a sexualidade, a adultização, e principalmente quando tem também a conivência dos pais, denuncia sim.
Tem mãe ganhando dinheiro com isso, as pessoas pedem e ela vê uma forma de ganhar dinheiro. Ah, ninguém vai mexer no meu filho, eu vou postar. Outra coisa, Carol, nas escolas também. Veja nas escolas que o seu filho estuda, que a sua filha estuda, qual é o tipo de música que eles estão consumindo, né? Músicas para não se tornar comum. Que provocam essa sexualização infantil. Então é importante também denunciar a escola, o pai ir lá, a mãe ir lá, ver qual o tipo de dança que a criança está fazendo, de apresentação que a criança está fazendo e de apresentação que as crianças estão assistindo, né? Exato. Porque tem pessoas que vão se apresentar nas escolas com esse caráter sexual. É importante que a gente fique, né, muito atento, principalmente porque a pessoa que aproveita de uma situação é porque ela tem liberdade e afeto, ela tem abertura para estar perto. E se você esquecer do Disque 100, você pode ligar para a polícia, 190, 197, denunciar. O importante é que a gente faça com que as crianças vivam a sua infância da melhor forma, de uma forma segura, que elas brinquem. Não deixe essa fase passar. E se puder estender a adolescência brincando e continuando, né, nesse clima de inocência, nessa coisa leve, porque a gente está perdendo muito. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Esse programa foi pesado, a gente consegue trazer com leveza e dar risada, mas que a gente possa sempre estar aqui junto com vocês. Que vocês curtam, compartilhem, comentem, porque nós somos elas de Malicuia. Tchau, gente. Tchau.